Não, eu estou pensando aqui, né, que você está dizendo, você está trazendo para a gente, e aí eu estou pensando em coisas que de vez em quando eu falo com alguns alunos do curso de letras, assim, e que eles acham que é um pouco afastado da realidade, né? Então, assim, às vezes, se eu fosse contar para os meus alunos isso que você está contando, talvez eles falem assim, não, mas isso foi, isso não é na escola pública, isso não é a educação pública, isso não é, isso é uma escola em sei lá quantas, né? Oi, Tá bom. Raquel. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Aqui estamos mantendo o isolamento social, mas tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Eu vou explicar para o pessoal do canal, né, quem é a Raquel. Vou pedir, na verdade, para que ela se apresente para a gente. Explicar qual é a nossa proposta aqui hoje, mas antes de tudo, assim, eu queria te agradecer, Raquel, pela sua disponibilidade para ter essa conversa com a gente. Queria ressaltar assim como essa conversa com você ela é importante para o nosso canal, porque você é alguém que está na sala de aula, mas que está em outro lugar também. Então, a sua visão é muito importante de verdade para tudo que a gente está querendo construir aqui. Com as escolas parceiras do Projeto Pertencer, mas também com os professores da educação básica. Então, seja bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim é sempre uma honra poder falar para professores da educação básica, né? Eu também sou formadora de professores de educação básica. E como você mesmo já se antecipou, eu não estou tão, neste momento da minha vida, tão nessa linha de frente, mas é algo que eu gosto muito de fazer, né? Então, antes de eu começar, me dá só um retorno se você está me ouvindo bem, se a iluminação tá legal, tá tudo bem? Então tá. Então eu vou começar agradecendo mais uma vez a vocês por esse convite. Meu nome é Raquel, né? Eu sou professora da educação básica e nestes exatos anos eu estou fazendo 25 anos já de magistério, né? Comecei muito novinha, viu, gente? Antes que vocês façam as contas aí. E minha trajetória, desses 25 anos, eu passei pela educação infantil, boa parte dela nos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente como alfabetizadora, e os últimos 10 anos já numa experiência um pouco mais avançada no ensino da língua portuguesa com 4º e 5º anos, tá? Meados a tudo isso, né? Eu tenho uma formação inicial em pedagogia, depois eu tenho um mestrado na área de linguagem, e estou nesse processo, várias formações continuadas durante esse processo, inclusive foram essas formações que fizeram grande diferença, assim, na forma como eu tenho hoje de pensar e na forma como eu abordo o ensino de língua portuguesa, né? As formações continuadas, elas têm esse papel, né? De fazer você pensar sobre aqueles problemas que você percebe dentro da sua sala de aula. E isso é potencialmente rico na sala de aula. Com a formação continuada, a gente consegue fazer isso. Então, eu vim me formando ao longo dos tempos. Com certeza, eu não pensaria 25 anos atrás da mesma forma como eu penso hoje, como eu abordo o ensino da língua portuguesa hoje. Né? E hoje mais do que nunca, né? Porque estou afastada da sala de aula já há 6 anos, na gestão da Escola Municipal José Calil Awad, né? A qual eu deixo agora no final de 2020 e estou, assim, contando nos dedos para assumir minhas turmas de volta de língua portuguesa no 4º e no 5º ano. Raquel, você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando aqui, né? Na verdade, você trouxe 2 pontos que para mim são muito importantes, né?
a questão da formação continuada, né? Que a gente tem um pouco da expectativa de que vai sair da faculdade, vai sair do curso pronto para estar em sala de aula e conseguir lidar com todas aquelas questões. E o outro ponto que você traz também é em relação aos problemas que se dão em sala, naquele momento, né? Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso na perspectiva do ensino de língua, assim, como que você encara esses problemas e a necessidade de formação? Então, quando você sai da faculdade, se eu fosse hoje olhar para trás, assim, quando eu saí da faculdade, em momento nenhum eu tracei para mim os percursos que eu fiz. Então, foram assim, é a prática. São os problemas que você vai lidando com eles, as questões que você vai levantando no dia a dia que vão encaminhando muito do que você estuda quando você sai da faculdade. Porque isso agora não é nem tão marcante. Mas na nossa época, a gente sempre esperava a escola ideal e o aluno ideal, né? A gente estudou ainda muito voltado para isso. E quando a gente chegava na escola, a gente percebia que realmente a situação não era muito bem essa, né? Nós não tínhamos PIBID, nós não tínhamos, as bolsas de monitoramento eram muito poucas, muito restritas, né? Só fazia também os monitoramentos quem não trabalhava, o que não era o meu caso, porque eu já dava aula, eu fiz faculdade já dando aula, porque eu fiz magistério. Então, eu não tive, na verdade, o que eu tive foi aproximação com a escola desde o início com o magistério, mas não foi pela inserção de nenhum projeto da faculdade. E aí, você vai formando junto, obviamente. Mas quando você termina os seus estudos, você pensa assim, e agora? Não dá para ficar aqui. Se já não dava 25 anos atrás, imagina agora, né? Eu preciso avançar, preciso caminhar. E o que acontece com uma professora, independente da rede pública em que ela é inserida, porque eu entrei na rede pública com 18 anos de idade, então independente dessa rede, quais são as turmas que sobram para esse professor que vai entrar na rede na educação básica? Não são as turmas dos meninos mais velhos, são as turmas das crianças menores e que vai sobrar para aquele professor que tem menos experiência, né? Que é justamente o período que exige mais experiência do professor, que é a educação infantil e a alfabetização. Porque a educação infantil e a alfabetização não é para qualquer um, gente. Não é. Eu digo que a pessoa precisa realmente estar disposta, tanto do ponto de vista do conhecimento, como do ponto de vista do cuidar. Porque quando menor a criança, ela vai te exigir isso também. E isso não é fácil de fazer. Então, vou chegar numa escola. Qual era a turma que eu tinha? Primeiro, educação infantil, depois, primeiro ano. Um primeiro ano com 37 alunos, com 17 alunos já em estado de reprovação, com mais de 3 anos de reprovação. E aí você cai com todas aquelas teorias na sua cabeça, dentro dessa diversidade, e aí você fala assim, e agora? Para onde que eu vou? Então, foi a partir daí que eu me envolvi com as questões da alfabetização. São as primeiras perguntas que eu comecei a responder, né? Será que todas essas 17 crianças possuem um déficit de aprendizagem, né? Quais são as propostas metodológicas que essa escola oferece? O que já foi proposto para eles? O que não foi proposto? E a partir daí, eu fui tentando responder essas questões. Então, a primeira especialização que eu fiz foi oferecida, inclusive, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi a especialização em alfabetização e linguagem, né? Uhum. E que também não trouxe todas não pense também que logo no início você tem todas essas perguntas respondidas. De fato, eu confesso para você que eu fui encontrar uma melhor eloquência nos cursos de formação do Centro de Formação do Professor. O Centro de Formação do Professor, na Secretaria de Educação, ele tem um papel fundamental, porque ele já não responde mais às questões de alfabetização macro, mas aquelas que você está ali dentro da sua sala de aula. E, na época, existia um projeto que chamava Projeto Transformação, que inclusive a Gisela, que é a atual chefe do departamento, era responsável por esse projeto, e ele versava justamente nessa possibilidade que a gente tinha de pensar
os métodos, técnicas, metodologias, pressupostos para alfabetização e como é que você sistematizava isso, porque a grande questão é essa, né? A teoria a gente sabe, agora como é que você sistematiza isso? Então, foi a partir daí que eu comecei a fazer a minha formação. Então, se você tem questões, eu sempre digo isso para os professores que trabalham comigo e que eu tô junto, né? Tanto na formação quanto na direção. As questões de estudo estão dentro da nossa sala de aula. Muitas das vezes os professores falam para mim, eu queria tanto fazer um mestrado, mas eu não tenho uma questão. Eu queria tanto fazer um doutorado, mas como é que eu tenho uma questão? Ela está ali. Você talvez esteja tão inserido que não consegue perceber. Mas questões a gente tem o tempo todo para responder na nossa prática dentro da sala de aula. Então, foi a partir daí que eu fui me formando, né? O meu mestrado também tem a ver com a área da alfabetização e uma outra prática, que aí eu associei 2 grandes temas de pesquisa, porque eu tenho algumas variadas áreas de atuação, né? E aí, na época, a gente estava muito envolvido, isso por volta dos anos 2000, muito envolvido com as políticas de implantação dos ciclos de formação, e eu fui buscar entender as contribuições desse período de alfabetização pensando num ciclo de formação. Obviamente que também desenvolvi alguns estudos sobre os ciclos de formação, né? Com base na alfabetização, mas também pensando nesses ciclos. Então, dali você vai, né? Vai pensando. Logo depois, a gente teve a implantação das escolas em tempo integral no município, então isso também você já começa a pensar nos princípios de alfabetização, né? E vamos pensar assim, no ensino da língua, no ciclo de formação, na extensão da integralidade do tempo, o que é ainda mais... existe um complexo maior ainda, né, com relação a isso. Então, a gente vem tentando responder essas perguntas aí ao longo dos anos. Existe também três grandes formadores que eu acho que eu participei. O primeiro como professor e depois já como monitor e instrutora, que foram também as formações continuadas oferecidas aos professores de alfabetização ao longo dos anos de 2012 para cá, né? Porque a gente teve um período muito curto, grandes projetos de formação. Nós tivemos no estado de Minas o ProAlfa, nós tivemos no Brasil inteiro o Proletramento, nós tivemos o PENAIC. Todos esses programas eu participei, né? O Proletramento, ainda como professora, eles tinham um nome de nos chamar como aquela professora que... como é que eu vou dizer, assim, que esqueci o nome, né? É como se fosse a professora que tinha por responsabilidade um grupo de outros colegas e ela ali iria... Tá. Multiplicadora. Exatamente. Aí como multiplicadora. E já no PENAIC, não. Aí o PENAIC eu já trabalhava direto já pela universidade, direto com... eu formava as multiplicadoras que iriam para os municípios. E esse foi um processo muito legal, embora o PENAIC tenha muitas críticas, né? Eu digo que, assim, de todo o processo de formação que eu passei, foi, inclusive, o que eu mais vi resultado. Porque a gente não só fazia o trabalho da multiplicação ali com as multiplicadoras, como a gente ia nos municípios e acompanhava nos municípios também. Então, foi um período que eu viajei muito e foi um período muito produtivo para mim, entendeu? Porque, assim... Raquel... Pode falar. Não, eu tô pensando aqui, né, que você tá dizendo, você tá trazendo pra gente, e aí eu tô pensando em coisas que de vez em quando eu falo com alguns alunos do curso de letras, assim, e que eles acham que é um pouco afastado da realidade, né? Então, assim... Às vezes, se eu fosse contar para os meus alunos isso que você está contando, talvez eles falem assim, não, mas isso foi, isso não é na escola pública, isso não é a educação pública, isso não isso é uma escola em sei lá quantas, né? Mas eu acho muito bacana, né? E tô, ao mesmo tempo que me desculpo por ter te interrompido, querendo trazer, assim, que essa é uma história de uma rede municipal de Minas Gerais
né? Mas que também é uma história de uma professora de uma rede municipal de Minas Gerais, mas também é uma história que chegou e atendeu e atingiu muitos professores e professoras ao longo do Brasil e da escola pública, não é? E outro dia, né? Até outro dia a gente ainda fala disso, né? Ainda podia viver isso, né? Exatamente. Era só uma... Então, eu acho que eu mais do que nunca posso dizer desse lugar, porque eu sou aluna de escola pública, né? A minha vida inteira eu estudei na escola pública. Todos os meus cursos de formação são públicos, né? Então, assim, eu mais do que ninguém, acho que posso dizer, assim, me coloco nesse lugar de poder dizer desse lugar do público, da defesa do público, né? Sou gestora de uma escola pública e que é possível, sim, a gente pensar uma educação de qualidade dentro do que nos é possível oferecer. Nós temos barreiras, nós temos problemas, mas isso não é limitador para a gente pensar e fazer o diferente, né? Então, eu acredito que é possível, sim, a gente construir, mesmo com todos os nossos limitadores. Existem momentos que não são fáceis, né? Você tá com a gente nesse processo. Existem momentos que você não sabe o que fazer, mas logo em seguida a gente percebe que há um caminho estratégico, nem que seja o da militância, né? Que é também uma estratégia, né? Um caminho. Vamos continuar aqui, a gente não sabe o que vai ser feito, como nesse momento agora, que a gente está vivenciando, né? Que é um momento que, para as escolas públicas, está posto o nosso grande diferenciador, né? E que ele já não está posto, não é agora, ele já está demarcado há muito tempo. Nós temos um grande número da população brasileira que não tem acesso à tecnologia, embora a gente esteja no século XXI. Isso já está colocado há muito tempo, só que agora é evidente, né? Então, ao agora dizer que as escolas não têm acesso à internet, mas elas já não estão tendo há muito tempo que a gente já vem por essa briga, né? A gente vem tentando fazer a qualidade nas outras formas, e a gente até tem conseguido resultados muito bons. Mas, realmente, quando se diz do aspecto do acesso à internet, à tecnologia que vem por meio de rede, nós temos um abismo, né? Um abismo esse que eu acredito que a gente precisa estar superando, que as políticas públicas precisam estar voltadas para isso, né? Não só as escolas, mas a população, a maioria da população no geral, que tem muita dificuldade do acesso à internet.